Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Agradeço a Deus por estar aqui nesta manhã. Nós já adoramos a Deus, já louvamos a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Quando terminou o culto semana passada, eu ia conversar com o irmão Paulo, mas acabei não conseguindo. Mas os irmãos lembram da mensagem de domingo passado? Eu ia dizer para o Paulo que se eu fosse ministrar semana passada, eu ia ministrar exatamente aquela palavra. Romanos 6. Por que eu ia fazer isso? Pela experiência que eu estou vivendo nesse momento. Uma coisa que é muito gostoso é quando você prega uma coisa que você está experimentando, né? Porque aí a gente fala com confiança. A gente fala com o nosso testemunho, né? E Romanos, a gente vai conversar um pouco disso aqui. Romanos tem isso. Romanos tem isso de transformar as vidas. Não sei se vocês sabem, mas na academia o pessoal costuma dizer que Romanos é a catedral da fé. É a obra-prima da fé. Tem coisas que só está escrito em Romanos. Então, o livro de Romanos é uma joia. É uma joia dentro de um joalheiro, de uma joalheria, vamos dizer assim, né? É uma joia destacada dentro de uma joalheria. E foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Quando ele estava em Corinto. E, como vocês sabem, o livro de Atos, ele termina com o apóstolo Paulo preso em Roma, por volta do ano 68, né? Ele estava em Roma. Ele foi perseguido pelo imperador Nero e foi morto provavelmente no ano de 68. Então a gente termina o livro de Atos com essa iminência da morte do apóstolo Paulo. Então, nada mais óbvio que a primeira carta das epístolas fosse como Paulo entendia o Evangelho, como Paulo compreendia o Evangelho. Muitos dizem que a ordem das epístolas é pelo tamanho, né? Se você vê a carta aos Romanos é a maior epístola, né? 16 capítulos, então é por tamanho, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão de que ela traz uma revelação muito grande do que aquilo que foi dito por Jesus, do que aquilo que estava no Velho Testamento. Então, a parte da Bíblia que é a explicação, né, que a gente chama de epístolas, é a explicação, ela começa com a carta aos Romanos, porque ela explica muita coisa. E eu acho que alguns de vocês sabem disso, mas a reforma, o momento da reforma, ela aconteceu porque Martinho Lutero entendeu que o justo viverá pela fé. E aonde ele leu isso? Na carta aos Romanos. Então diz assim a biografia de Martinho Lutero: eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores, ao contrário, eu o odiava. Mesmo como monge, eu vivia de forma irrepreensível perante Deus, e eu me sentia pecador, e minha consciência me torturava muito. Assim eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta dessa passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria dizer. Aí Deus teve compaixão de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito: o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja,
da fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do paraíso. Aí toda a Escritura me mostrou uma face totalmente diferente. Assim como antes eu havia odiado voluntariamente a frase justiça de Deus, com igual intensidade de amor, eu agora a estimava como a mais querida. Assim, esta passagem de Paulo, de fato, foi para mim a porta do paraíso. Vocês sabem que a partir daí, ele vai escrever as 95 teses, não é? E vai dar início à reforma protestante. Outra pessoa que foi profundamente abalada e teve uma revelação, algo mudou completamente na vida dele, e ele veio a ser também um famoso homem de Deus, servo de Deus, veio a escrever um clássico, e nós estamos falando de Santo Agostinho, né? Diz assim a biografia dele: depois de ouvir uma criança dizer, pegue e leia, Santo Agostinho abriu a sua Bíblia e leu Romanos 13, 14. Desculpa. Como resultado, escreveu ele: de uma vez por todas, com as últimas palavras dessa sentença, era como se uma luz de alívio de toda ansiedade tivesse inundado meu coração. Todas as sombras de dúvidas foram dissipadas. Santo Agostinho vai escrever Confissões. Quem já leu Confissões? Quem já leu Confissões de Santo Agostinho? Você quer ver um homem corajoso para falar das guerras pessoais, da sua luxúria, da demanda da sua carne, de como ele se dispôs a satisfazer isso, como ele era mundano. Leia Confissões. Leia Confissões, porque depois você vai ver como um homem foi transformado, de como é possível um homem ser transformado. Então é um clássico. Leia, não passe esta vida sem ler Confissões de Santo Agostinho. Você vai se identificar muito. Eu, pelo menos, me identifiquei muito com a primeira parte. Então, é isso que faz a carta aos Romanos. Ela transforma, ela bate em nós, a gente apanha. Parece que algo de sobrenatural acontece quando a gente lê o livro de Romanos. Outra pessoa que foi profundamente impactada e transformou a Inglaterra e depois os Estados Unidos foi John e Carlos Wesley, pastores anglicanos. Eles fracassaram em sua viagem missionária aos Estados Unidos, que durou apenas 18 meses. John Wesley exclamou: eu fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Eu fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Durante uma grande tempestade na travessia do Oceano Atlântico, João ficou profundamente impressionado com a confiança e tranquilidade demonstradas por um grupo morável de cristãos pietistas que alegremente cantavam e louvavam o nome de Jesus diante de uma perspectiva de morte. Tal atitude contrastava com os sentimentos de medo e de morte do juízo final. Tais experiências são o início de uma crise que o levará a uma grande descoberta. É isso mesmo. Foi somente no dia 24 de maio de 1738, numa pequena reunião, ouvindo a leitura de um antigo comentário escrito pelo reformador Martinho Lutero sobre a carta aos Romanos, que João Wesley sentiu seu coração aquecer-se de modo sublime, por haver compreendido perfeitamente a essência do Evangelho de Cristo, renunciando toda a confiança em suas próprias obras e passando a confiar inteiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu? Através da carta aos Romanos, essas pessoas conheceram
o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Deus, a justiça que vem pela fé. E essas vidas transformaram muitas vidas. Não dá para falar de Romanos numa pregação, irmãos. Não dá. Não dá para falar, acho que, de Romanos nem num seminário. Nós vamos focar hoje no capítulo 6. Se a gente fosse resumir do capítulo 1 ao capítulo 8, a gente dividiria praticamente esses capítulos em 3 partes. A primeira, a fidelidade de Deus. A sua fidelidade, a promessa feita a Abraão é revelada na salvação com base na fé. Tanto judeus como gentios encontram a justiça diante de Deus pela fé em Jesus. Vocês lembram quando ele disse que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Pois é. Judeus que tinham a lei judaica, a lei de Moisés, e os não-judeus que tinham a lei da consciência. Ambos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se nós formos bem honestos e dissermos quem está cheio da glória de Deus, muito poucos de nós vamos levantar a mão, sendo bem honestos. Porque o que a gente tem é momentos da glória de Deus, certo? Vislumbres da glória de Deus. Embora a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória, não é? Toda a terra. Mas por que nós não estamos cheios da glória? Porque a gente tem uma vontade. Nós temos uma coisa que chama carne. Nós temos uma coisa que chama natureza humana. A segunda parte, que é a justificação, a retidão, nem judeus nem gentios são justos diante de Deus com mérito pessoal. Cada um, a parte de Cristo, está sobre a ira. Mas há uma boa nova, por meio da morte de Jesus, Deus acredita sua própria justiça a todos os que creem e confiam em sua promessa de salvação. Né? E uma terceira parte de Romanos é sobre a mortificação. Sobre a mortificação. John Owen escreveu um clássico sobre a mortificação do crente. Através da sua união com Jesus, o poder do Espírito Santo capacita os cristãos a viverem uma vida justa, aqui e agora. Então é nesse tema que a gente vai falar especificamente hoje, sobre a mortificação da carne. Só dá para falar um pouquinho, nem dá para discorrer quase nada. Mas, biblicamente falando, o que é a carne? O que é a carne, biblicamente falando? Quando você põe lá na pesquisa carne, na Bíblia, vem muitas referências. Mas todas elas, praticamente do Velho Testamento, diz com respeito à nossa parte física, né? Em contraste com a nossa parte espiritual, a nossa alma e o nosso espírito. Tem uma passagem em Gênesis que fala assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Praticamente é a única referência no Velho Testamento que faz uma menção sobre a carne no sentido de que é algo que atrapalha, algo que contende com o Espírito, algo que vai contra a vontade de Deus. Depois você só vai ver isso em Romanos. Mas respondendo à pergunta, o que é a carne? Ela é a natureza adâmica, corrompida pelo diabo, que passou a estar sempre disposta a lutar contra a lei de Deus, sempre disposta a viver
desafiando a vontade de Deus, sempre pronta para afrontar o Espírito Santo. Seus impulsos e desejos é para a satisfação do diabo. Portanto, não está sujeita a Deus. Jesus disse aos fariseus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os seus desejos, os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu já disse isso aqui antes, mas vamos recordar que o diabo, ele luta contra o Filho, contra Jesus, né? O mundo luta e batalha contra os princípios de Deus. Mas e contra o Espírito Santo? Quem que luta? A carne. A carne milita contra o Espírito. Contra o Espírito. Então, uma coisa que precisa ficar muito clara para nós é que essa natureza adâmica, ela não vai se converter. Isso é sério. Às vezes a gente acha que vai. Às vezes a gente tem uma esperança de que um dia a gente vai acordar e a gente não vai ter maus pensamentos, a gente não vai ter ira, não vai ter luxúria, não vai ter gula, não vai falar mal dos outros, não vai cobiçar as coisas. Mas isso é engano. A nossa carne, ela foi condenada por Deus. Romanos 7,18 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha só, Romanos 8,6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne, o 8,7 diz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A carne não é sujeita à lei de Deus. Hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Enquanto existirmos. E Romanos 8,8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O 13 diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então é isso, a carne, ela não vai se converter, a nossa carne, a nossa natureza adâmica não vai se converter. Não há esperança, não há expectativa de melhora. Algo tem que acontecer em nós, há alguma providência de Deus, que nós vamos aprender aqui, precisa ser dada para dar fim à nossa carne, à nossa natureza adâmica, a essa disposição de afrontar a Deus, de afrontar a palavra de Deus, de afrontar a vontade do Espírito. Nós já falamos, contra quem a nossa carne luta? A segunda pergunta, contra quem? O que é a carne? Nós fizemos a primeira. A segunda, contra quem a nossa carne luta? Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E em Gálatas 5, a partir do versículo 19, fala assim, ora, as obras da carne são conhecidas. Elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam.
Alguém tem alguma expectativa de que a sua carne vai melhorar? Você vai evoluir? Você acha que vai evoluir espiritualmente? E isso vai levar a sua carne a uma conversão genuína? Não tem essa expectativa. Não acredite nisso. E uma das acusações de Satanás é essa: poxa, mas você já é crente há tantos anos e ainda você pensa essas coisas? E ainda você fala essas coisas? E ainda você sente essas coisas? É uma mentira. Nós vamos sentir, nós vamos pensar, nós vamos falar se andarmos na carne, porque ela não vai se converter e ela vai estar conosco. Então, uma pergunta: como nos sentimos quando somos derrotados pela nossa carne? Nós nos sentimos completamente derrotados ao sermos vencidos pela carne, porque o próprio acusador coloca a situação da seguinte forma: se você pecou fazendo a vontade da carne, então você pecou contra o Espírito. Porque a carne luta contra quem? Contra o Espírito. Somos acusados de pecar contra o Espírito. Somos acusados de pecar contra o templo do Espírito. O diabo joga sujo, irmãos. Não há coisa mais aterradora, vamos dizer assim, para um crente quando ele peca, é se imaginar ter pecado contra o Espírito Santo. É ou não é? Pelo menos é a minha experiência. Eu fico apavorado. Porque eu sei que eu sou o templo do Espírito. A minha boca é templo do Espírito. A minha mente é parte do templo do Espírito. O meu coração, a minha vontade. Então, quando eu peco, eu entro em desespero, porque eu falo: meu Deus, eu pequei contra o Espírito, contra o templo do Espírito. Eu estou fazendo mau uso da minha vida. Eu estou perdendo o meu tempo, que é tempo precioso para Deus. Não sou o primeiro e nem vou ser o último a pensar assim. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele grita e diz: ah, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou melhor tradução, quem me livrará deste corpo que me traz tanta morte, que me provoca tanto? Em Romanos 3, 23, ele diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se andamos na carne, nós andamos desagradando a Deus, entende? Nós fomos criados para ser cheios da glória de Deus, essa que é a verdade. Quando Deus salvou os israelitas, quando você lê o último versículo de Êxodo 40, 38, você vai perceber que ali estava a glória de Deus acompanhando o povo. A Bíblia fala em uma nuvem de fogo, né? Durante a noite, e uma sombra durante o dia. Você pode interpretar várias coisas como sendo a glória de Deus, mas eu particularmente, posso até estar errado, sem dúvida nenhuma, mas para mim a glória de Deus significa a presença de Deus. A presença de Deus. Quando Deus se mostra com a sua glória para os israelitas, em forma de relâmpagos e trovoadas e trovões, eles tiveram medo da glória de Deus. Ali estava a presença de Deus. Quando Moisés viu a sarça ardente, ele viu a glória de Deus. Então parece que não dá para desassociar a glória de Deus da presença de Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu a glória de Deus e a presença de Jesus ali. Então, a glória de Deus
eu imagino como sendo a presença real de Deus. E a glória de Deus não está na minha vida se eu ando na carne, fazendo a vontade da carne, entende isso? Então, como que eu vivo? Eu vivo de crise em crise. Muitos de nós vivemos de crise em crise. O que é a crise? A crise de amar a Deus, de ter aceitado a fé, de ter aceitado a remissão dos meus pecados pela cruz substitutiva, o lado substitutivo de Jesus, sendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Ele foi anunciado, Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. É isso que a gente lê nos Evangelhos. Jesus veio me salvar dos meus pecados. Então, eu experimento esse nascer de novo, esse fardo deixado aos pés da cruz. Isso é a experiência, é a crise do novo nascimento, vamos chamar. E eu me sinto nascido de novo. E eu começo a andar com Deus. E eu desejo as coisas de Deus. E eu adoro a Deus simplesmente ao olhar a natureza, eu começo a louvar a Deus. Eu tenho uma experiência de novo nascimento. Eu me vejo como filho de Deus. Mas depois vem uma outra crise, que eu vejo que a lei é boa, que a salvação é algo real, que eu tive um encontro com Deus, mas eu vejo uma luta no meu interior, eu vejo uma luta na minha carne, que ela milita contra essa disposição em querer viver exclusivamente para Deus. Aí está um confronto da carne, ela se mostra desafiadora, ela se mostra atrevida, ela se mostra incompatível com aquilo que eu tenho na minha mente, que eu quero servir a Deus no meu espírito, quero que o meu corpo seja templo do Espírito o tempo todo, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um homem que fala, que pensa, que age em conformidade com a palavra de Deus, mas vejo em mim, na minha natureza adâmica, algo que vai contra tudo aquilo que é nascido de Deus em mim, esse novo homem que está em mim. Então o crente vive uma crise, um drama entre desespero e esperança. Desespero por cair, e a esperança de que demore um pouco mais para cair de novo. Sou eu, sou assim? Só eu sou assim? Só eu. Então tá bom. Uma pergunta então, a próxima. Há uma solução definitiva em Deus para o crente vencer a carne? Graças a Deus que há. Graças a Deus. Quando Paulo grita, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele fala em seguida, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há uma vitória na cruz, mas não na questão substitutiva, na questão que o Paulo pregou semana passada, qual que é? Identificacional, na questão da identificação. Olha o que depois, sobre isso tem vários versículos, vou citar alguns, mas não vamos focar agora nos versículos, nós vamos chegar lá ainda, nós vamos discorrer sobre esse assunto, dessa mensagem identificacional, porque isso é muito importante, porque uma fé, ela precisa exercer, e você já exerceu na morte de Jesus, na questão substitutiva. Você crê, eu tenho certeza que você crê que você é salvo pela obra perfeita de Jesus Cristo, única de Jesus Cristo.
pela fé. Você crê que Ele te substituiu. O salário do pecado é a morte. Quando Deus disse a Adão, se você pecar, certamente morrerá. Então, essa morte, essa separação de Deus, já não existe na sua vida, porque você creu que a morte de Jesus é a condenação que você sofreria de uma separação eterna de Deus, mas que Jesus morreu no seu lugar. Isso é aceitar a fé pelo lado substitutivo da cruz. Não tem problema nenhum, nós não temos problema nenhum, nós já vivemos essa experiência desse novo nascimento. Agora, muitos de nós precisa viver a experiência de uma identificação com este lado da cruz, que é a parte onde nós morremos juntamente com Ele. Nós vamos discorrer sobre esse assunto. Só lembrando de Romanos 8,13 diz, porque se viver segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 13,14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essas são as palavras de um homem que sabe da crise, que viveu essa crise da carne, mas que entendeu e que aceitou o lado identificacional da cruz. Romanos 8,15, 16, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Como é que vive o cristão em crise? Atemorizado. Quando é que eu vou cair de novo? Será hoje? Será semana que vem? Será no outro mês? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba. O versículo 17, de Romanos 8. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ora, nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, nós recebemos uma herança. Tem uma passagem em Efésios que diz, acho que mais ou menos assim, e qual a excelente grandeza, acho que é isso, da sua glória, qual a excelente grandeza da sua herança nos santos. Há uma herança em nós, que nós recebemos, que a gente ainda não curtiu, a gente ainda não experimentou. Porque a gente precisa receber por fé esta verdade identificacional com Jesus. Então chegamos no texto de Romanos 6. Paulo leu a partir, acho que do versículo, acho que a partir do versículo 4, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo. Ele começou a partir daí. Mas olha o que diz o versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Eu acho que aqui é um ponto em que nós precisamos entender que o nosso fracasso em viver dentro de uma crise, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, é o fato da nossa ignorância e o nosso desprezo a esse fato que foi revelado aqui em Romanos 6, versículo 3.
Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Este ignorais parece que é algo que nós estamos de fato e enganosamente fazendo quanto ao que se deu na morte do Senhor Jesus Cristo e no nosso batismo. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu. E eu acredito na sua morte como sendo uma morte substitutiva de salvação. Agora, eu ignorei que o meu velho homem foi crucificado com ele. E que o meu batismo foi o símbolo desse sepultamento desse velho homem. E o meu levantar das águas, um símbolo dessa ressuscitação juntamente com Cristo. E é isso, simplesmente isso. A verdade identificacional que precisa ser aceita tanto quanto nós aceitamos Jesus Cristo como nosso substituto, como nosso Salvador. Então, eu agora em dezembro do ano que vem, faço 40 anos que eu fui batizado. Eu fui batizado em dezembro, dia 25 de dezembro de 1983. E há poucas semanas que eu estou experimentando uma vitória, quando eu comecei a confessar que o meu velho homem foi crucificado juntamente com ele. Então eu estou aqui não para pregar uma teoria, mas uma realidade que eu estou experimentando 40 anos depois do meu batismo. Eu estou lendo, não terminei, mas eu comecei a ler o livro que o Paulo indicou, O Seu Destino é a Cruz. E a esposa dele faz uma introdução, e ela fala desse desespero, ela fala dessa crise. Até que ela entendeu, e um dia ela falou que ela passou orando e buscando a Deus, e um dia à tarde, uma tarde de domingo, ela falou: Senhor, eu estou tão desesperada de comunhão com o Senhor, que qualquer coisa que o Senhor me desse de sinal, eu ia agradecer muito. E Deus mandou ela pegar a Bíblia, que Ele ia dar um versículo para ela. E ela pega a Bíblia e ela abre em 1 João 1, 7, 8, 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, se andarmos na luz, 1, 7, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. E ela falou que então ela tem experimentado uma luz de Deus todos os dias na vida dela. E isso já fazia 50 anos, desde a última crise. É bonito ouvir isso. Então não podemos ignorar, o apóstolo falou, ou vocês ignoram, olha isso, ou porventura ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte, olha isso, fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu posso viver sem mais servidão ao pecado, se e somente se eu crer na morte da minha natureza carnal, a qual foi crucificada juntamente com Cristo, e ali ela deixou de ter a última palavra na minha vida. Isto é, deixou de me obrigar a fazer a sua vontade. Foi desfeito o poder que a carne exercia sobre mim, ao crer na minha união
na morte de Cristo, representada pelo meu batismo. Olha o versículo 6 e o 7. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Deus resolveu a questão dos meus pecados pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus. Quem morreu não tem mais estímulo, ou apetite, ou disposição para fazer nada. E essa é a ideia aqui. Pega uma pessoa morta, imagina só uma pessoa morta num caixão, vamos falar assim, né, para ficar mais bonitinho. Aí você chega lá com uma picanha, bem cheirosa, perto dele. O que vai acontecer? Chega lá com uma sacola cheia de dólares. O que vai acontecer? Chega lá com qualquer tentação que você quiser. O que vai acontecer? Nada. Mas por quê? Porque ele está morto. Ele não tem mais os estímulos. É isso mesmo que Deus está dizendo. A força do pecado só é forte. A morte tem um ferrão, né? A morte tem um aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, a Bíblia diz. O pecado, ele é a tentação, vamos dizer assim, ela é um estímulo para a sua carne. Mas a partir do momento que você se declara, aceita essa verdade identificacional de que você morreu com Cristo, o seu velho homem, a sua velha natureza foi crucificada. Então, é como se desfizesse como areia a força do pecado, como se desfaria qualquer tentação para alguém que está morto. Ah, mas isso aí é muito simples. Sim, é muito simples. O que Paulo disse para os Gálatas? Tardios e nécios de coração para crer em tudo que as Escrituras. Às vezes nós nos fazemos nécios, ou às vezes nós ignoramos, porque o versículo que nós lemos diz isso mesmo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós morremos com Cristo, essa que é a verdade simples, nós morremos com... Deus resolveu a questão do pecado, das minhas faltas, com a morte substitutiva. E Deus resolveu a questão da minha natureza pecaminosa com o meu batismo, com a minha identificação com Cristo. Está tudo resolvido diante de Deus, não ficou nada fora. A justiça de Deus compreende tanto a minha vida pecadora, a minha história de pecado, quanto a minha natureza pecadora. Deus resolveu de fato isso, e eu não posso ignorar. Eu não posso aceitar um lado substitutivo e sofrer a vida inteira pela minha natureza, porque não aceito o fato de que eu estou morto. Declaradamente na palavra de Deus, estou morto juntamente com Cristo. Esta é a verdade que precisa ser vivenciada e experienciada por cada um de nós. Eu levei 40 anos quase para aceitar essa verdade. E estou vivendo, como diz, as portas do paraíso. Romanos transformou muitas vidas no passado, mas transforma a vida hoje. A minha última crise, eu disse para Deus, eu vou parar, Senhor, não dá para viver essa vida, eu não consigo. E na minha crise, Deus me falou sobre, tá bom, então você está em crise, você acha que está em trevas? Sim, eu estou em trevas, eu não prospero a minha vida, eu caio em pecado, eu
caio, levanto, não dá, eu não aguento mais essa vida. Então você acha que está em trevas? Sim, eu acho. E Deus me levou para Gênesis. Tá bom, então eu vou te dizer o seguinte: ainda que você esteja em trevas, o meu espírito paira sobre a face do abismo. Espera em mim. Foi isso, irmãos. Eu não preciso mentir para vocês. Se você ainda não viveu essa crise, ela vai chegar. Porque tem uma hora que a gente precisa dizer, basta, eu não aguento mais. E eu falei isso com Deus. Então só espera, porque vai chegar um momento que Deus vai dizer, haja luz. Foi isso que Deus disse. E eu estou vivendo isso, essa verdade agora. Porque Deus abriu o meu coração para essa passagem de Romanos 6. E eu aceitei, eu disse, Senhor, eu aceito. Eu aceito a solução do Senhor, da minha libertação, pela minha união com o Senhor, pelo batismo, que eu ignorei isso até agora, mas eu não vou ignorar mais. Então, o que eu vivo hoje, quando vem na minha mente uma tentação, que me arrastaria de fato para o pecado, eu digo, não, eu estou morto. Eu já experimentei a morte de Jesus, é a minha morte, eu estou morto juntamente com Cristo. E essa tentação, ela não tem mais a força que tinha antes. Amém? Então, é muito importante entender o lado substitutivo da cruz, onde nosso Senhor Jesus tomou a nossa condenação para si, nos redimindo, comprando para Deus, bem como entender o lado identificacional da cruz, onde também por fé aceitamos a morte da nossa natureza adâmica, caída, ao confessar com a boca e crer no coração, que tal natureza foi crucificada juntamente com Cristo, e portanto podemos afirmar e vivenciar uma realidade que foi registrada nos versículos de 8 a 11. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Deus tratou com os nossos pecados com o sangue do seu Filho na cruz, conforme Romanos 5:8, 5:9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isso é justificação. Deus igualmente tratou de nossa natureza pecadora pela união do crente com seu Filho, na sua morte e ressurreição, conforme Romanos 6:6. Sabendo disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Isso é mortificação. Deus, da mesma forma, tratou de desenvolver a nossa nova natureza de filhos, nos dando o Espírito do Filho, conforme Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E esse Espírito opera em nós a santificação. Então não há santificação sem mortificação. Você quer ser santo? Creia, é possível, mas passe pela mortificação, entenda a mortificação. Concluindo, confessando o lado identificacional da cruz, Romanos 10:8, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você quer ser salvo da sua crise?
Então, creia no lado identificacional, que a sua velha natureza está morta com Jesus. Confesse isso com a sua boca. Quem tem fé para confessar o lado substitutivo da cruz, deveria também ter fé para confessar o lado identificacional dessa mesma cruz. Ou seja, Cristo me salvou e continua me salvando todos os dias. Amém? É por aqui, irmãos. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Uma verdade que parece que ficou oculta dos meus olhos 40 anos. E que agora Deus, pela sua graça, está me dando a graça de experimentar isso. Eu gostaria que você acreditasse nisso. Muitos homens no passado foram mudados e mudaram a história. Os historiadores dizem que a experiência de John Wesley e o que se deu na Inglaterra, depois dessa experiência dele, transformou e livrou a Inglaterra de uma experiência que a França viveu na sua Revolução. Eles falam até que a abolição da escravatura na Inglaterra foi obra desta conversão, desta pregação, desta influência da igreja wesleyana na Inglaterra. Então, imagina o que Deus pode fazer comigo e com você, se aceitarmos o Evangelho na sua totalidade. Amém? Que Deus abençoe.